Você está passando por um momento da sua vida no qual você tem dívidas por pagar e você não encontra uma saída, não consegue ver uma saída para você voltar a sentir aquela paz no final do dia ou no começo do seu dia? Aquelas dívidas estão tirando a sua paz, estão te deixando muito preocupada e você não sabe por onde começar, né? Aquelas dívidas estão gerando muita ansiedade em você. Então, eu vim, contar a minha experiência de como eu quitei todas as minhas dívidas, com base aí em 7.000 euros aproximadamente, dívidas que eu tinha acumulada de vários anos, financiamentos e crédito e várias coisas que foram virando bola de neve no pós-pandemia, né, em 2020. Então, estamos em 2025, né, finalizando o ano, e eu vim trazer aqui 3 passos que eu adotei na prática para poder me livrar daquelas dívidas, né, para eu poder, saldar, quitar tudo. E o primeiro passo, assim, né, para criar essa consciência do quão grande é a sua dívida, né? O que eu fiz para ter uma noção de tudo que eu tinha que pagar era colocar no papel, muito importante este primeiro passo, tá? Colocar no papel todas as dívidas, mesmo que eram 20 euros que eu devia para alguém, um exemplo, tá? Mesmo que era 200 euros que eu devia para alguém, eu anotei tudo, tudo, mesmo das mais pequenas dívidas até as dívidas mais grandes, né? Que era o financiamento de 4, quase 5.000 euros, né? Que na época eu morava em Madrid, na Espanha. Então, anotar a cada uma das suas dívidas traz para você uma consciência do que realmente você precisa pagar, né? E quando eu falo em dívidas, é préstamos, né? Dinheiro emprestado com algum familiar, cartão de crédito, contas em lojas, né? Que eu sei que no Brasil muitas lojas abrem como tem um cartão da loja ou crédito na loja para você comprar, né? Loja de roupa, de imóveis, imóveis não, de móveis, né? Móveis eletrodomésticos. E todas as dívidas que você tiver, você anota em um papel todas, tá? Aí não inclui os gastos mensais, que conta de luz e essas coisas, internet ou a alimentação, ou se você paga aluguel, aí não inclui. Eu tô falando mesmo de dívidas, tá? De préstamos, cartão de crédito, financiamento, alguma coisa do estilo. Dinheiro emprestado e tudo mais. Então você anota todas as dívidas que você tem com alguém ou com alguma empresa, com algum banco, e você coloca tudo no papel, tá? Todas as pessoas ou empresas que você está devendo. Uma vez você cria essa consciência de todas as contas que você tem para pagar, né? Você pode também, que foi no caso o que eu fiz, a consciência que eu criei é que eu precisava reduzir o meu padrão de vida, por assim dizer, né? E ir um pouquinho abaixo, né, do que eu estava acostumada a viver. Por quê? Porque eu não tinha, assim, uma clareza das dívidas, então eu ia pagando como dava, aquilo ia se acumulando mais juros, né? E eu continuava no mesmo padrão de vida, comendo as mesmas coisas, me comportando da mesma forma. Então eu tive de mudar o meu comportamento em relação às minhas finanças. Isto que eu quero dizer é que eu passei todo o tempo, né, desde que eu comecei, que eu iniciei o processo de pagar as dívidas, até eu pagar a última dívida, né, e eu reduzi o meu padrão de vida. Eu não saía tanto para restaurantes, né? Na verdade, assim, era uma vez a cada semestre, talvez, que eu ia para realmente para algum restaurante. Eu passava mesmo a comer em casa. E sou assim um pouco de sacrifício, mas se você não fizer nenhum esforço da sua parte,
aquelas dívidas vão continuar tirando a tua paz, né? Atordoando o teu sono. Então, eu tive de realmente baixar o meu padrão de vida, né? Tive de, em vez de sair tanto para restaurante, comer mesmo ali o arroz com feijão. Se fosse preciso 2 anos comendo só arroz com feijão para poder pagar as dívidas e me livrar daquele peso, daquela ansiedade, né? Daquela preocupação, pois 2 anos comendo somente arroz com feijão todos os dias, né? Coloco o arroz com feijão como exemplo, porque eu sei que é um prato, né, típico da família brasileira, né? Eu já comi muito arroz com feijão. As minhas origens são brasileiras, então eu já comi muito arroz com feijão também. E também outra coisa que eu adotei na época foi não comprar nada, nenhuma blusinha, nada de roupa para mim. E quando era realmente necessário eu comprar algum casaco, né, a questão do inverno e tal, eu ia numa loja de segunda mão ou um brechó, né, uma loja de segunda mão, onde era um pouco mais em conta para eu poder comprar e só comprava realmente o que era necessário. E quando eu ia no supermercado, ia com a lista realmente das coisas essenciais para passar a semana, né? Porque eu fazia compra semanal, não tenho o costume de fazer compra mensal. Mas se você tem o costume de fazer compra para o mês inteiro, então faça a sua lista antes de ir ao mercado com a compra do mês. Mas eu fazia a minha lista semanal para não também desperdiçar alimento, não deixar frutas, verduras apodrecerem na geladeira. Então eu fazia a compra semanal também por essa razão, mas é mais uma cultura também um pouco, né, das pessoas da Espanha. A cultura é mais a compra ali semanal e assim, mas também por várias razões, né, para não deixar estragar o alimento, né, e também a compra semanal para mim era um pouco mais fácil, né, de eu comer realmente ali o que eu comprei. Então, uma lista para ir ao supermercado só mesmo do essencial e economizando ao máximo. Eu tive de fazer esse esforço de economizar ao máximo, não me dar luxos de ir em restaurantes, shopping, cinema, nada, 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 só mesmo com o que eu realmente precisava para eu continuar trabalhando, né, fazendo o meu próprio dinheiro e sobrevivendo ali mesmo, né, entre aspas, mas era um tipo de sacrifício que eu estava fazendo momentâneo para eu poder me livrar daquelas dívidas. Então, roupa de segunda mão somente quando era necessário, porque o custo, né, era um pouco mais barato. Os alimentos também somente o necessário e nada de esbanjar, nada de ostentar, nada daquilo, tá? Uma vida simples mesmo, com foco em quitar aquelas dívidas. Então, esse foi o segundo passo, né? Uma vez que eu já tinha consciência do quanto eu tinha que pagar, eu criei uma estratégia que foi reduzir o meu custo de vida para poder economizar dentro do salário que eu ganhava, para poder economizar e assim sobrar mais dinheiro para eu poder quitar o quanto antes aquelas dívidas, tá? Isso aqui muito importante, tá bom? E o terceiro passo, que foi já então entrar em ação, né? Das menores às maiores dívidas. As dívidas menores que eu conseguia pagar ali com o que sobrava, né, do meu salário, o que eu pegava do meu salário, reservava para poder pagar a dívida, porque na verdade é assim, se você for esperar sobrar do seu salário, né, para você pagar a dívida, talvez nunca sobre. Então é um esforço, um sacrifício mesmo que você precisa fazer. Então, na verdade, eu reservava um dinheiro depois de ter ali, né, tirado o do aluguel, o quanto que eu ia gastar por semana em supermercado, né, comida e higiene, a internet, né, a luz, a eletricidade, a água e o básico essencial mesmo, tá? Transporte, né, também, e só. E então, uma vez que eu reservava o dinheiro para pagar esses gastos fixos mensais,
o demais dinheiro eu reservava para realmente quitar as dívidas. Então eu quitei assim, bem rápido, aquelas dívidas pequenininha, coisinha pouca, assim, sabe? Um dinheiro ali, às vezes, que pedia emprestado quando estava apurado, né, para um familiar, um parente, um valor ali, um préstamo que foi excesso no cartão de crédito, alguma coisa assim, tal, aquelas dívidas mais pequenininhas, eu consegui quitar de imediato, assim, um prazo bem curto. Então, eu comecei pelas dívidas mais pequenas. E aquelas mais grandes, né, dívidas às vezes de mais de que dava mais do que o meu salário, eu entrei em contato com a empresa para renegociar aquela dívida. E na primeira tentativa não dava certo, porque queria um preço mais elevado do que eu podia pagar. Então, aquele dinheiro daquele mês eu guardava, né, eu reservava aquele dinheiro para juntar com o dinheiro do próximo mês e assim, então, ter um valor maior para poder, então, quitar aquela dívida, porque algumas empresas aceitavam renegociação. Então, você pode entrar em contato aí com a empresa ou com o banco que você tem dívida e tentar renegociar mês a mês, né? Em vez de você pagar tudo de uma vez, a esperar até você ter o dinheiro completo para pagar tudo de uma vez, você vai e tenta renegociar aquela dívida para você ir pagando aos poucos, né, mês a mês. Então também é uma dica que você pode fazer. Eu fiz isso somente com a dívida mais grande que eu tinha e as outras eu fiz assim mesmo, eu economizava este mês, né, o máximo possível, guardava o dinheiro, juntava com o do mês que vem e assim, se fosse preciso 3 meses juntando o dinheiro tudo que, o que eu reservava do meu salário e vivendo somente com o básico, necessário e essencial, então todo esse outro dinheiro que ficava, né, que restava do meu salário, que sobrava do meu salário, por assim dizer, eu guardava e juntava com os do mês seguinte para pagar uma outra dívida, e assim eu juntava com o do mês seguinte para poder pagar a outra. E assim fui quitando as dívidas mais de tamanho médio. E a dívida realmente de tamanho grande, né, uma dívida assim de mais de 4.000 euros, 5.000 euros quase, e com juros ali, várias coisas, eu acho que chegava aí aos 5.000. E o meu salário era de 1.200 euros, assim, acho que com algum dinheiro extra que eu recebia de gorjeta, né, trabalhava em um restaurante de luxo, e eu ganhava assim gorjeta mensalmente. Então todo o dinheiro extra também eu guardava para poder quitar as dívidas, tá? Todo o dinheiro extra, se você pudesse fazer hora extra também para entrar um pouco mais de dinheiro no final do mês, se você pode, né, ter um segundo trabalho, né, compaginar é tentar equilibrar um trabalho com o outro, ter 2 empregos, né, ou prestar algum serviço, alguma habilidade que você sabe fazer, não sei, talvez, né, cabeleireira, manicure, massagem corporal, massagem facial, depilação, dando aqui exemplos, tá? Mas vai a qualquer outro serviço que você saiba prestar, qualquer outra habilidade que você tenha, né? Se você é muito boa como professora, né, e você quer dar aula particular para algum aluno, né, de português, matemática, física, química, que seja, né? Dando aqui só exemplos, mas qualquer habilidade aí que você tenha, e você possa fazer esse serviço, prestar esse serviço extra no seu tempo livre e fazer mais ali, juntar um pouco mais de dinheiro também é bem legal, né? No meu caso, eu não conseguia ter 2 empregos, então eu realmente economizava, né, as gorjetas que a gente ganhava lá no restaurante. E isso economizando nessas gorjetas mês a mês, quando eu via, já tinha ali um valor considerável que dava também para já quitar outra dívida junto com o dinheiro já do meu salário, que eu já estava economizando, né? Vivendo mesmo assim, se fosse necessário comer arroz e feijão todos os dias, era arroz e feijão todos os dias até quitar a dívida, tá? Sem luxo, sem ostentação, sem nada. Bem assim, vivendo bem no básico, essencial e necessário, como eu digo. Então, já para essa dívida aquela, né, aquela dívida mais grande que eu tinha, de que ultrapassava os 4.000 euros,
eu contratei também uma assessoria, que ela não me cobrava nada inicialmente, tá? Eu entrei em contato com uma assessoria que me ajudou a renegociar a dívida, porque tinha coisas ali, às vezes, que eles colocam de juros e coisas que não tem nada a ver com o contrato, e eles, sabe, né, banco, às vezes você nem tá inteirado do assunto e tem coisas ali que realmente você não precisa pagar, tá, que é coisa lá que eles colocaram extra e eles não estão nem aí. Então, entrei em contato com assessoria de advogados, especialistas no assunto, que não me cobraram nada inicialmente, iriam me cobrar só uma vez que a dívida estivesse completamente pagada. E assim foi. Processo de mais de um ano, acho que foram 18 meses, para eu pagar aquela dívida mês a mês, tá? E eles tentando renegociar, e eu conseguia fazer, assim, cada mês o que eu podia pagar, tá? Tinha mês que eu podia pagar só 100, eu pagava só 100. Tinha mês que eu podia pagar 200 euros, eu pagava 200 euros. Tinha mês que eu poderia pagar 500 euros de uma vez, eu pagava 500 euros. E assim foi indo, o processo aí de quase 18 meses. Durou, acho que menos. Durou uns 16, eu acho 15 ou 16 meses, porque todo o dinheiro que entrava eu ia quitando cada vez mais e mais. Então, ao final, eu paguei bem menos do que a dívida realmente era, do que eles tinham colocado, tá? Porque essa assessoria de advogados, eles entraram em contato e eles, especialistas no assunto, falaram: olha, isso daqui vocês estão colocando para pagar, mas não tem nada a ver com o contrato, é uma coisa aí que vocês estão inventando. Então, eles conseguiram abater várias coisas lá, várias mensalidades também da minha dívida e valores, né, e tal. Então, às vezes eu pagava valores menores, mas foi uma coisa assim também que fluiu, sabe? Depois que eu me propus para pagar todas as pendências, né, financeiras que eu tinha, era como buracos, né, cupim ali, que tirava a minha paz, né? Mas quando eu determinei, coloquei o foco de que eu ia quitar todas aquelas dívidas, os caminhos como que se abriram assim, e eu fui me conectando com pessoas que naturalmente me falou dessa assessoria de advogados, e quando as empresas ligavam para mim cobrando, né, a dívida ou perguntando quando que eu poderia pagar, eu, em vez de correr, desaparecer, por exemplo, eu atendia o telefone, falava se dava para renegociar ou se dava para pagar aos poucos. Eu buscava a empresa, se fosse preciso, por telefone, mandava e-mail, né? Entrava em contato para tentar renegociar. E quando eu decidi que realmente eu ia quitar todas elas, que não ia deixar mais aquela bola de neve, então como que as portas assim se abriram. E eu coloquei da minha parte para economizar ao máximo, né? Guardar dinheiro ao máximo e pagando aos poucos, se fosse o caso, mas eu não queria me sentir endividada com nada e com ninguém, sabe? Aquela sensação era horrível de sentir que você estava devendo alguém, sabe? Eu queria terminar com aquilo. E foi coisas que aconteceram realmente, a questão lá em 2020, a pandemia, né? Reduziram funcionários nas empresas, alguns ficaram sem emprego, reduziram o salário, reduziram horários de trabalho, então foi assim uma bagunça mesmo. E eu tinha vários projetos, né, e de estudos também, financiamento dos estudos e várias outras coisas, e acabou que aquilo foi virando bola de neve, e às vezes tinha meses que para fechar o mês eu tinha realmente que pedir com a ajuda de pessoas próximas, né. Passei assim uma situação que foi desafiadora, mas o momento que eu determinei que eu ia pagar e que, se fosse preciso, comer mesmo arroz com feijão todos os dias até quitar aquela dívida, e não me permitia realmente comprar nada assim de luxo, nada assim de demais, assim, de ostentar nada, restaurante, shopping, nada, né, viagens e tal, vivia mesmo bem abaixo do meu custo. E, por exemplo, alguma roupa, algum calçado que fosse preciso ser renovado, às vezes era uma bota que só o couro ali estava um pouco desgastado. Em vez de comprar uma nova bota, já precisa de uma bota nova, porque para o inverno é preciso, né? Aí já precisa de uma bota nova. Não, tem aquela bota, aquela roupa, aquela peça, aquele eletrodoméstico na sua casa, aquele eletrônico na sua casa, qualquer objeto
produto que você tenha, roupa, calçado que seja, em vez de você pensar, ah, já tem que comprar um novo só por causa de uma coisinha assim que estragou ou que não tá tão bonito assim, tenta consertar, né? Tenta dar um jeito ali de você reutilizar aquilo, né? Consertando de alguma forma ou outra. Tem produtos para couro ali, talvez levar numa sapataria que consertasse aquela bota, alguma coisa que fosse reduzir ainda, que fosse mais barato ainda. Eu acredito que consertar é bem mais barato do que ir na loja e querer comprar um novo, né? E se você vê que realmente não tem mais conserto, tenta comprar um de segunda mão, e assim, para você viver mesmo abaixo do seu custo, do padrão que você está acostumada a viver, para você poder economizar ao máximo. E essas dicas, né? Se você pode prestar algum serviço, vender bolo, vender pastel, vender docinho, fazer alguma coisa extra para você ter um dinheiro extra, também é bem recomendável, tá bom? Então, essas são as minhas dicas dentro da minha experiência. Eu espero que esse vídeo tenha podido te auxiliar de alguma forma, e eu desejo realmente muito sucesso na sua vida e que você alcance e realize todos os seus objetivos, tá bom? Um beijo, nos vemos nos próximos capítulos.